Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, estamos reunidos no amor de Cristo para juntos celebrarmos a Santa Missa. Nesta celebração está presente um grupo interdiocesano, vem para o meio, pessoas deficientes que o santuário apoia neste tempo de verão. Também estão presentes casais, 4 que farão as bodas de prata e a boda de ouro. Motivos para darmos graças a Deus, e a Eucaristia é sacramento de ação de graças. Mas para o celebrarmos dignamente, necessitamos de reconhecer com humildade de coração que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o Espírito Santo conhece todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. Na verdade, quem sabe o que há no homem, senão o espírito humano que nele se encontra? Assim também ninguém conhece o que há em Deus, senão o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons da graça de Deus. Para falarmos desses dons, não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana,
mas a linguagem em que o Espírito de Deus nos ensina, exprimindo em termos espirituais as realidades espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura para ele. Não podem entendê-las, porque só podem ser julgados com critério espiritual. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, enquanto ele próprio não é julgado por ninguém. Na verdade, quem conheceu o pensamento do Senhor para que o possa instruir, nós, porém, temos o pensamento em Cristo. Palavra do Senhor. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Todos os vossos caminhos, Senhor, são cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é um reino eterno. O vosso domínio estende-se por todas as gerações. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade.
Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara os que vacilam e levanta todos os oprimidos. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade. São amor e verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Apareceu no meio de nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. Todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque falava com autoridade. Encontrava-se então na sinagoga um homem que tinha um espírito de demónio impuro, que bradou com voz forte: "Ah, que tens que ver conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Disse-lhe Jesus em tom severo: "Cala-te e sai desse homem." O demónio, depois de o ter arremessado para o meio dos presentes, saiu dele sem lhe fazer mal nenhum. Todos se encheram de assombro e diziam entre si: "Que palavra é esta? Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem." E a fama de Jesus espalhava-se por todos os lugares da região. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, na primeira leitura nós escutamos: sem o Espírito Santo, sem o auxílio do Espírito Santo, ninguém pode conhecer Deus. Não é a nossa capacidade intelectual que nos torna mais aptos ou menos aptos para conhecer Deus. Só o Espírito Santo nos torna capazes de reconhecer o mistério de Deus. Isso vê-se, por exemplo, naqueles que a Igreja tem como doutores, que sabem e disseram palavras de sabedoria sobre Deus.
Santa Catarina de Sena, por exemplo, não saberia ler nem escrever. Ditava e deixou-nos reflexões profundíssimas sobre Deus, sobre o mistério de Deus. Os pastorinhos aqui em Fátima, a quem a Virgem comunicou uma mensagem de bênção e de paz para o nosso mundo, eram também humildes crianças que não sabiam ainda ler nem escrever. Então, o conhecimento de Deus não se deve à nossa capacidade meramente humana, mas sim à ação do Espírito Santo em nós. Ninguém pode, de facto, dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito, escreveu também São. O que diz respeito ao mistério de Deus, nem ao dom da salvação, ao dom da graça. O homem natural é aquele que vê as coisas a partir apenas de si mesmo, das suas simples capacidades humanas, que sabe ver e apreciar segundo o ser humano só por si é capaz. Enquanto que o homem espiritual é aquele que, pela ação do Espírito Santo, vê e aprecia conforme Deus, à luz de Deus. O homem natural, muitas vezes, opõe-se até a Deus, porque a sua maneira de ver e de compreender é contrária à de Deus. E esse homem natural está presente em todos nós e no nosso mundo. O homem espiritual é aquele que se deixa iluminar e conduzir pelo Espírito Santo. E a pessoa é tanto mais espiritual quanto mais deixar que seja o Espírito Santo a fazê-la compreender e a apreciar Deus e a própria vida, a nossa própria realidade de seres humanos. Não são apenas os atos de piedade, que também fazem parte da vida espiritual, que fazem que eu simplesmente seja mais espiritual. Eu só me torno mais espiritual, tanto mais espiritual, quanto mais iluminado pelo Espírito Santo, souber ver as coisas como Deus vê e aprecia. E por isso São Paulo dizia que o homem espiritual tem o pensamento de Cristo. Ele vê como Cristo vê, ele aprecia como Cristo vê. Ora, meus irmãos, todos nós somos chamados a ser homens e mulheres espirituais, que veem e apreciam as coisas não apenas de um modo natural, mas que veem e apreciam à luz de Deus. É na sua luz que nós vemos a luz. Reza o Salmo 36. Então, meus irmãos, estejamos mais atentos à presença e à ação do Espírito Santo na nossa vida de fé, para que realmente seja Ele a inspirar o nosso ver, pensar, apreciar e agir. No Evangelho, São Lucas narra um exorcismo, um milagre de exorcismo realizado por Jesus. Desta narração, queria destacar 3 aspectos. O primeiro, a autoridade. A autoridade com que Jesus ensinava. De facto, os mestres, os rabinos, os rabis em Israel, naquele então, falavam citando anteriores rabis. Falavam como falam as teses do doutoramento que nós fazemos, que estão cheias de citações de outros para dar autoridade àquilo que nós dizemos. Mas não era assim que Jesus falava. Jesus falava aquilo que ele trazia no coração, que o Pai lhe segredava. Não citava. Falava a partir de si mesmo,
porque profundamente unido ao Pai, e falava, como ele mesmo disse, o que o Pai lhe tinha dito. Aí estava a autoridade de Jesus. Mas estava também no poder da sua palavra, que dá ordens a espíritos malignos e eles obedecem. Tem poder sobre eles. Com só falar, liberta aquele homem do espírito maligno. E nós vemos então que Jesus é alguém que tem autoridade para nos ensinar. Porque vemos nele essa autoridade. Não é apenas um ser humano, é o próprio Deus que nos fala. Em Jesus e por Jesus. E deveríamos, por isso, aderir profundamente à sua palavra, para vê-la, para pô-la em prática. O outro aspecto que eu queria destacar é o facto do espírito maligno saber quem é Jesus e, no entanto, rejeita Jesus. Não quer saber de Jesus. Os espíritos malignos, Satanás e os seus seguidores, são puros espíritos que viviam na presença de Deus, que conheciam Deus, não acreditavam porque estavam diante dele. Quando estamos diante, não precisamos de acreditar, está diante de nós. E, no entanto, rejeitaram Deus, recusaram Deus, rebelaram-se contra Deus, num ódio sem fim. Isto faz arrepiar. Porque nós, meus irmãos, podemos cair em igual tentação. E Satanás está empenhado em fazer-nos cair nessa tentação. Na rejeição de Deus, na negação de Deus, no recusar reconhecer Deus como Deus, não querer não submeter-nos a Ele, no querer sermos nós a destinar a nossa vida. É a tentação que está desde o princípio. Sereis como Deus. Ele disse para não comerdes daquele fruto, porque sabe que se vocês comerem, serão como Ele, saberão o que é o bem e o que é o mal. Não precisam de Deus para vos dizer o que é bem e o que é o mal. Vocês serão Deus. Esta tentação, meus irmãos, está desde o princípio e atravessa a história humana toda. E hoje está muito viva no nosso mundo. Tantos corações que rejeitam Deus, que estão no caminho da rejeição de Deus, que se negam a reconhecer Deus como Deus, que querem ser eles a ditar o que é o bem e o que é o mal. E por isso rejeitam a palavra de Deus. Não reconhecem a autoridade à palavra de Deus. Meus irmãos, não nos livre o Senhor da tal tentação, a nós e a qualquer ser humano, porque ela leva à desgraça eterna. E por fim, todos se maravilhavam com a sua doutrina. Todos se encheram de assombro e diziam: que palavra é esta? A admiração diante de Jesus. Jesus causa assombro e admiração naqueles que o escutam e veem agir com tanta autoridade. Meus irmãos, nós estamos tão habituados a ouvir a palavra de Deus, a ouvir falar de Jesus, a ouvir as palavras que Ele nos diz, a contemplar o que Ele fez e que ficou gravado nos Evangelhos. Será que nós nos admiramos diante dele? Será que o nosso coração está diante dele com profunda admiração? Aquela admiração que enche o coração de assombro, de alegria, e que faz com que eu queira segui-lo com entusiasmo? Será que ele está no centro do meu coração? Será que eu não admiro mais a mim próprio do que a ele?
Será que eu não admiro mais estas figuras que aparecem nos meios de comunicação social do que ao Senhor Jesus? Se eu admiro, eu sou atraído por Ele. O meu coração quer segui-lo e mais quer amá-lo, quer louvá-lo, quer aclamá-lo, quer dá-lo a conhecer. Está assim o teu coração admirado diante de Jesus? Que a Virgem Mãe, caso não esteja o teu coração nesta atitude, que a Virgem Mãe te conceda esta graça, como eu a desejo para mim próprio. Avelino e Sílvia, Diamantino e Maria Helena, Amaro Silva e Maria Balazeiro, Eusébio e Maria de Fátima, José Carlos e Helena Maria. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Em silêncio, rezemos. Faço agora a bênção das alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Desejando-vos continuação de fidelidade mútua e de fidelidade também a Deus, desejando-vos e dando-vos os parabéns, as maiores bênçãos da Virgem Mãe. Em nome do Santuário, entrego a cada casal este símbolo, Imaculado Coração de Maria. Dai graças ao Senhor.
Irmãs e irmãos, a cidade de Cafarnaum abriu as portas a Jesus e todos ficaram maravilhados com aquilo que ele disse. Em Jesus tudo é verdade e retidão, porque Deus está com ele. Peçamos-lhe com fé: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que na nossa Diocese de Leiria haja pessoas cheias de Deus, capazes de falar como Jesus fazia, sempre que ensinava, e particularmente como fez em Cafarnaum, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que a fama de Jesus se espalhe de novo por toda a parte, como aconteceu outrora nas aldeias da Galileia, e muitos jovens possam escutá-lo e maravilhar-se com ele, oremos. Filho, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la, a defendê-la e contra as premissas da guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, ensine os homens a aproximarem-se cada vez mais de Jesus e a exprimirem aquilo que pensam com palavras que ele usou, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que aqueles que se sentem fracos e indecisos perante o mal encontrem na oração e na palavra de Deus, escutada na liturgia, a força para o evitar ou para o combater e vencer, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes, especialmente por estes casais que hoje celebram as suas bodas, para que o Senhor os cumule todas as graças e bênçãos que eles mais necessitam para as suas vidas e que seja um exemplo para todos os seus familiares, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que a nossa comunidade, conduzida pelo Espírito, conheça sempre melhor o mistério do Filho de Deus e a grandeza da vocação cristã à qual nos chamou, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Jesus de Nazaré, que atendeste os habitantes de Cafarnaum, livrai este mundo das insídias do demónio e não deixeis que ele faça mal aos fracos e humildes. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro, e estáis presente em todo o universo. Mas foi sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós os chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação, e lhe dais o vosso Espírito, para que em Cristo, homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, l'évêque de ce diocèse, José, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. É o Espírito Santo que nos faz dizer Abba, Pai querido. Cheios de fé e confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. exaltar-vos, meu Deus e meu Rei, e bendizer o vosso nome para sempre. Quero bendizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. Geração anuncia a outra as vossas obras, e todos proclamam o vosso poder. Falam do esplendor da vossa majestade e anunciam as vossas maravilhas.
reclamam a vossa justiça. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Sejamos homens e mulheres que se deixam conduzir pelo Espírito e que, maravilhados diante de Jesus, proclamam com alegria e entusiasmo as maravilhas da salvação aos nossos irmãos. Continuação a todos vós que estáis aqui como peregrinos, aos que nos acompanhastes pelos meios de comunicação social, continuação de um santo dia. E em paz, que o Senhor vos acompanhe.